Jesus, nós entramos em Tua presença e pertencemos ao Senhor. Somos um contigo. Nos ensine cada vez mais, para que pela Tua palavra possamos nos aproximar mais e mais de Ti e nos render ainda mais ao Senhor. Uma entrega total. Jesus, o Senhor disse certa vez que nós devemos amar ao Senhor e amá-lo acima de todas as coisas. Então eu te peço, Pai, nos ensine esse amor. Nos ensine a aproximarmos de Ti cada vez mais, estarmos na Tua presença, Pai, em tudo que a gente faz. Em tudo que a gente faz. Oh Espírito Santo, Espírito Santo, Tu és o nosso ajudador. Ori alabashuri alabashuri clantori balabashuri clantara balaias. O Espírito Santo te ajuda a orar. O Espírito Santo te ajuda a viver neste mundo. Ele te ajuda a se aproximar de Deus. Clame a Ele. Aleluia. Oh, aleluia. Ore balasuri antara balaias. Orienta labasuri clantara balaias. Dilebaduri clantori badolo balalabasuri cantara balaias. Nosso ajudador, nosso consolador, nosso Senhor, aleluia. Ore balasiri clantori balabashoro badalabasiri cantara balabashiri. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Teu nome. Somos Teus, pertencemos ao Senhor. Aqui está a nação eleita, o povo adquirido pelo preço alto, o sangue do Teu Filho na cruz do Calvário. Você tem valor, você tem valor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Se um dia alguém disse a você que você não vale nada, agora as coisas mudaram. Agora você entende que tem valor. O sangue de Cristo foi derramado por você naquela cruz. Te adoramos, Senhor. Nosso ajudador, nosso consolador, Espírito Santo. Aleluias, aleluias. Pai, pertencemos ao Senhor. Só mais uma vez cante: sou Teu, meu Deus, não sou qualquer um. Meu Deus, não sou qualquer um. Sou Teu, meu Deus, pois sempre tenho. Sou Teu, meu Deus, não sou qualquer um. Sou Teu, meu Deus, pois sempre tenho vindo a... Pode aplaudir o Senhor bem forte. Aleluia. Bom dia. Amém, Jesus. Pode sentar em nome do Senhor. Você já deve ter reparado aqui as essências, né? Mirra, bálsamo, acácia, canela, romã, aloés e nardo. São 7 perfumes que está na Bíblia Sagrada, que a gente encontra na Bíblia. Quarta-feira que vem, já na quarta-feira que vem agora, na nossa Santa Ceia da Família, você vai receber essa rosa. E nós vamos ungir você com o primeiro... Você não, a rosa. Vamos ungir a rosa com o primeiro perfume, a mirra. Nessa ordem aqui. Primeiro perfume, a mirra. Você vai receber a unção na rosa. Para quê? Para você levar essa rosa para dentro de casa e Deus transformar, ou até mudar, se for o caso mesmo, transformar completamente o ambiente dentro da sua casa. Tem uns que têm a casa em bom ambiente já. Pode melhorar, sempre podemos melhorar. E tem gente que não tem um bom ambiente dentro de casa. A coisa não está legal. Está havendo muita confusão dentro de casa. Então você vai levar essa rosa, primeira unção. Quarta-feira que vem, a unção da mirra. E ali Deus vai começar a transformar o ambiente da sua casa.
Aí na outra semana você vem, aí você recebe o do bálsamo, o azulzinho aqui, o bálsamo. Vai levar para Deus colocar o bálsamo na sua casa e mudar o ambiente da sua casa. No final das 7 unções, você trazendo e levando a rosa, eu creio que a sua casa, o ambiente vai estar completamente transformado, um ambiente bom, que você vai correr para casa quando sair do trabalho, com desejo de chegar em casa, de tão bom que vai estar o ambiente dentro do seu lar. Amém, Jesus? Então, quarta-feira que vem, Santa Ceia da Família e o início desse propósito. E olha, quarta-feira está cheio de novidade, porque a gente vai terminar a campanha do manto. E eu já mandei cortar os lenços já foram cortados, o manto já foi tirado, os lenços ali, e eu vou lhe entregar o lenço. Não sei se tem algum aqui para eu te mostrar, mas já foi cortado esse lenço. Não tem aqui não. Já foi cortado o lenço. O manto cortado em lenços, que eu vou entregar para você na quarta-feira que vem também. Então, quarta-feira que vem, lembrando que dia 30, quinta-feira, é feriado. Você pode vir inclusive à noite, para a gente poder fazer um louvor, uma adoração. Está aqui o lenço, ó. Isso aqui já é um pedaço desse manto que você tocou esses dias todos. Você que está fazendo a campanha pela sua família. Esse pedaço do manto eu vou entregar você quarta-feira também. Você vai levar para tocar no enfermo e tudo mais. Amém, Jesus? Esses dias eu lembrava de um casamento que eu fiz, que o noivo, que era ministro de louvor lá da igreja, daquela igreja, ele pediu a minha gravata para cortar, para levantar um valor pro noivo, né? Para lua de mel, né? E eu até falei com ele, poxa, eu comprei essa gravata para o seu casamento, mas é minha, rapaz. E você que é o noivo. Aí ele falou, não, eu sei que a tradição fala isso, mas o senhor é pastor, está todo mundo da igreja aqui, e eu quero levantar. Eu falei, tá bom. Levantou quase R$2.000 com aquela gravata, para poder ter uma boa lua de mel. Deve ter tido, né? Tanto que estão casados até hoje. Agora, uma irmãzinha, 2 semanas depois, pediu para dar um testemunho na igreja, era domingo. Ela estava com o pai do lado dela. E eles deram um testemunho. Esse pai que estava do lado dela estava em coma. E ela foi visitar o pai em coma, porque eles não queriam desligar o aparelho ainda, e foi lá visitar. E ela disse que ouviu, onde ele estava lá, e com ela sentada lá na cama, com o pai ali, ela ouviu uma voz falar assim, ó, não esquece da gravata do meu servo. Aí ela tomou um susto, entrou, deu a mão dentro da bolsa assim, pegou um pedacinho da gravata, que na hora que ela ofertou no casamento, ela pegou um pedacinho da gravata, e ela foi lá, colocou no peito do pai dela assim, e começou, pai, essa gravata é do servo do Senhor, e eu te peço que você... Aí ela começou a falar com Deus, eu peço que o Senhor entre com o teu poder aqui, Aí foi falando com o pai, falando com Deus. De repente começou as máquinas lá a fazer esse barulho, o pai começou a querer abrir os olhos, o pessoal entrou no hospital correndo lá, tiveram que tirar ela para cuidar, para ver o que estava acontecendo. Quando ela voltou, o pai estava sentado na cama já. Saiu do coma, irmãos, e ela levou o pai lá no domingo para me conhecer e para dar esse testemunho. Foi 2 semanas depois de que isso aconteceu. Você vai levar esse lenço aqui do manto. Quarta-feira que vem eu vou te entregar. Mas é para vir. Venha de manhã e eu faço 3 cultos, 8, 14 ou 19 horas. Venha num desses cultos. Se puder vir à noite, eu estou apelando para as pessoas virem à noite, porque no dia seguinte é feriado. Eu quero fazer um culto igual esse aqui, com o pessoal do louvor, aquele culto gostoso, alegre na presença de Deus. Amém, irmãos? Bom, dito isso, eu quero entrar na mensagem com você. Eu falei, vem preparado, que nós vamos falar sobre o amor de Deus. E lembrando que a gente está na campanha Somos Um, né? Então, João 17. Vamos meditar na mensagem agora em nome de Jesus. Então, vocês entenderam o que vai acontecer aqui quarta-feira que vem, né? Última quarta-feira do mês. Como eu costumo dizer, nas Santas Ceias é infaltável. Inventei até uma palavra para Santa Ceia. Infaltável. Amém? Vamos lá? João 17. Eu vou ler a partir do 24. Nós paramos e vamos chegar hoje no 26. E aí vamos passear pela Bíblia rapidinho, tá bom? João 17, 24, ele fala assim. Pai, é uma oração de Jesus que a gente está estudando aqui, né?
Não esqueçam disso. Essa oração que Jesus orou por quem andava com ele e orou por nós que cremos nele pela palavra. A gente falou isso semana passada. Não esqueça isso. Bom, ele está orando por nós aqui. 24. Ele fala: Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo. Então, e você vai estar. Continue servindo a Jesus, que uma hora ele vai voltar, vai te levar para os céus com ele. Para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Então, Jesus sempre teve com o Pai, o Filho, Pai, Filho e Espírito Santo sempre estiveram juntos, uma relação perfeita e o amor entre eles, o amor perfeito. 25. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome. E lhe farei conhecer mais. Para quê? Para que o amor com que me tens amado esteja neles. E eu neles esteja. É forte, irmãos. Então, Jesus está falando que nós vamos ser um com Ele, do jeito que Ele é um com o Pai. A mesma comunhão como nós pregamos na semana passada. A mesma comunhão que Jesus tem com o Pai, e até como homem aqui na terra, Ele manteve essa comunhão com o Pai, Ele quer que a gente tenha com Ele e com o Pai também, a mesma comunhão. Para que eu tenha essa mesma comunhão, eu preciso entender que o amor é o mesmo. Mesma comunhão, então o amor é o mesmo. E ele está dizendo, ele aqui está dando a dica para a gente, a chave, para a gente conquistar esse mesmo amor. Amém, Jesus? Ele está dizendo que quando eu cresço no conhecimento dele, quando eu cresço conhecendo-o pela palavra, quando eu cresço, ele me dá esse conhecimento do nome do Senhor, e eu vou conhecendo cada vez mais, ele diz que esse amor, ele vai estar na minha vida, o mesmo amor do Pai, Filho, o Espírito Santo será também o mesmo amor com que eu vou sentir e vou transmitir para Ele. Nós vamos ter a mesma comunhão porque vamos estar entrelaçados num amor só. Rapaz, amém, Jesus? As pessoas dizem que amam a Deus, são amados de Deus, mas não sabem o que é esse amor. E a gente vai tentar destrinchar um pouquinho isso aqui hoje. Amém, Jesus? Ele tá dando... É muito claro, para mim clareou bastante. 26. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, lhe farei conhecer mais. Por quê? Porque o amor com que me tens amado, para quê, né? Para que o amor com que me tens amado esteja neles, mesmo amor. Como é que vem esse amor? Conhecendo o nome do Senhor, conhecendo Jesus e se entregando a Ele. Ah, passou. Mas aí o senhor semana passada lembrou de João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sim, Deus amou o mundo, mas o mundo não está querendo amar a Deus. Entende? Então, eu amo muito aquela mulher que está lá atrás, que é a minha esposa. Né? Mas se ela não quisesse corresponder a esse amor, nós estaríamos casados? Não, ela seria amarrada em nome de Jesus, de outro marido, eu não seria o marido dela, e eu teria outra esposa. Mas ela correspondeu. Você está entendendo então a diferença? Então, o amor que Deus tem por você, Ele tem por qualquer um lá fora. O mesmo amor que Ele quer lhe dar, como quer dar a qualquer um lá fora. É o mesmo amor que Ele ama o Filho e ama o Espírito Santo. O mesmo amor que há entre os três, Pai, Filho e Espírito Santo. E ele amou o mundo dessa mesma maneira. Mas o mundo não está voltando e aceitando esse amor. O mundo criou regras para amar a Deus. Ele não quer amar a Deus com as regras de Deus. Ele quer criar regras para amar a Deus. Então a Bíblia fala que Deus, as pessoas dizem, Deus ama todo mundo é filho de Deus. E essas narrativas que as pessoas ficam criando e que não é verdade.
ele ama o mundo todo, ama, mas só vai usufruir desse amor e aproveitar desse amor aquele que cresce conhecendo o nome do Senhor, aquele que cada dia mais quer conhecer a Deus, aquele que cada dia mais quer obedecer a Deus. Esse vai provar desse amor. Está dando para entender, sim ou não? Então ele ama, mas a pessoa está drogada. Ele ama, mas a pessoa está no adultério. Ele ama, mas a pessoa está na promiscuidade. Ele ama, mas a pessoa escolheu amar mais o pecado do que a ele. Não é que ele deixou de amar o mundo, ele continua amando o mundo. E é o mesmo amor que há entre Pai, Filho e Espírito Santo, é o mesmo. Jesus está falando, é o mesmo amor. Eu quero, aí ele fala de quem decidiu se entregar a ele. Ele fala assim, ó, esses que andam comigo, essa oração, repetindo, essa oração é para os discípulos de Jesus Cristo, e essa oração é dos discípulos que andaram com ele em vida, e essa oração é feita para a gente também. Nós falamos semana passada que ele está orando por aqueles que iriam acreditar nele pela palavra. Isso a gente falou semana passada. Então é uma oração em que Jesus está falando com o Pai dele sobre nós. E agora ele diz que ele nos fez conhecer a Deus, ele vai continuar nos fazendo conhecer ainda mais, e se eu conheço mais ainda, quanto mais eu conheço, mais eu vou aproveitar desse amor, mais eu vou provar desse amor, mais eu vou sentir esse amor, e eu vou entender, Deus é tudo para mim. Amém, irmãos? É aí que está a chave. Não é que ele me ama mais. O senhor prega a palavra. O senhor praticamente 100% dedicado a fazer a obra. Então ele te ama mais, não ama mais. Ele me ama tanto quando ama você, tanto como ama aquele que está lá na esquina ainda com efeito das drogas da noite toda. Ele ama igualzinho, irmãos. O amor é o mesmo. O negócio não é com Deus, o negócio é com a gente. O problema não é ele, o problema somos nós. Como que eu estou voltando? Como eu estou correspondendo a esse amor? Tem gente que está correspondendo de uma tal maneira que não deixa dúvida. Essa pessoa ama Jesus. Faz tudo o que ele manda. Segue as regras que ele criou. E tem pessoas que não querem seguir isso. Querem criar suas próprias regras para sentir um pouquinho do amor de Deus. Não são com as nossas regras, são com as regras dele. Está dando para entender, sim ou não? Amém, Jesus? Então o problema não é Deus, o problema é o ser humano. Se a gente decidir conhecer mais, a gente vai provar mais desse amor, porque esse amor está lá, existe, está aqui e quer ser liberado para abençoar a nossa vida. Então vamos aprender um pouco mais sobre esse amor? Como provar desse amor? João 14, 21. Volta um pouquinho então, vamos começar a falar mais sobre isso. Ele fala aqui no João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama, ou seja, guarda os meus mandamentos, guarda o que eu ordeno, será amado de quem? Do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Então o problema não é ele, o problema somos nós. O problema não é ele. Ele ama você como ama a mim, como ama o missionário Soares, como ama quem está lá na Brasil agora, entrando no carro para se prostituir. O mesmo amor, o mesmo amor. Amém, Jesus? Só que, quem é que está correspondendo? Uma vez eu falei para um irmão meu isso. Ele veio com essa narrativa de que Deus é Deus para todos, todo mundo é filho de Deus e tudo mais. E eu, na época, eu falei assim para ele, fui bem direto. Falei, tá bom então, digamos que Jesus volte num domingo, de preferência de Santa Ceia. Eu estou na igreja ceando e louvando o nome dele. Você está na rua xingando, bebendo cachaça, quem que ele vai levar? Aí meu irmão olhou para minha cara assim, senti que ele ficou um pouco chateado, olhou para minha cara assim, baixou a cabeça. Eu entendi o que você está falando. Acabou, irmão. É corresponder. Nós somos humanos, não gostamos de conviver com alguém que não corresponde ao nosso amor. Mas a gente acha que porque ele é Deus, ele vai nos ajudar a aceitar do jeito que a gente é. Tem alguns que até usam a própria palavra de Deus e dizem, eu já ouvi isso muitas vezes, mas o próprio Jesus falou, vinde como estais, pastor. Não é assim não. Opa,
Vinde como estás, mas ele não significa que ele quer que você permaneça como você estava. Ele está dizendo que te aceita, é só você buscar que ele vai te aceitar. É isso que ele está dizendo. Porque em outro texto ele fala, sem santidade ninguém verá o Senhor. Amém, Jesus? Então a gente precisa despertar. Esse amor é para mudar a nossa história, mudar a nossa vida. Mas para mudar a nossa vida, eu preciso me enquadrar, digamos assim, né? Nas regras que ele criou para que esse amor possa operar na minha vida. E ele está dizendo muito claro: quem me ama, quem tem meus mandamentos e os guarda. João 10, 17. Vamos rodar bastante a Bíblia hoje, hein? Eu falei para você vir preparado. Se for o caso, você anota e lê depois em casa. João 10, 17 diz assim, ó: por isso o Pai me ama. Por quê, Jesus? Por quê? Porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ele está falando da ressurreição. Ele está falando da vida eterna. Então, o princípio é o mesmo. Eu amo a Deus? Amo. Eu amo meu Pai? Amo. Eu tenho essa comunhão de amor, a mesma comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Tenho. Então eu dei minha vida para Deus. E um dia eu vou tornar a tomá-la. Um dia eu vou ressuscitar como Jesus ressuscitou. É a vida eterna. Entendeu? Isso aqui é forte. É um versículo tão pequenininho, irmão, mas muito forte. Ele fala aqui, ó: por isso o Pai me ama. Por que o Pai ama o Filho? Ele fala: porque eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. O que a gente está fazendo com a nossa vida espiritual, irmãos? A gente quer que Deus nos abençoe de qualquer maneira e não para ver o que Ele deu de direção para a gente adorá-lo de verdade. Se você estiver disposto a entregar a sua vida a Cristo Jesus, e aí é realmente dar a sua vida. Jesus deu literalmente na cruz do Calvário morrendo. Depois ressuscitou no terceiro dia. Se você entrega a sua vida toda ao Senhor, o Salmos 37, 5, né? Entregue teus caminhos ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. E a gente parece que vai lá para a última parte do versículo. Tudo ele fará. Oh, Deus faz tudo por mim. Opa, vai para o início do versículo. Primeiro entregue os seus caminhos ao Senhor. Confia nele, metade do versículo. Não vai direto para o final. Deus faz tudo por mim. Não faz. Se as duas primeiras regras não forem observadas. Entregar o caminho ao Senhor e confiar nele. Amém, Jesus? Jesus está falando, até comigo foi assim. E eu dei a minha vida para depois tomá-la. Quer dizer, eu larguei a glória, desci, nasci de mulher, passei por todos os perrengues nesse mundo aqui eu passei, que os homens passam, mas eu vou morrer na cruz, vou ressuscitar, vou retomar minha vida, vou voltar a ser Deus. Agora ele está dizendo para a gente, é o mesmo princípio. Quer o amor de Deus? Você quer provar do mesmo amor que tem o Pai, Filho e Espírito Santo, a mesma comunhão, como a gente está falando? Jesus falou assim, nós somos um. Se eu quero ser um com Jesus, eu preciso observar isso aqui. Vamos lá? Vamos continuar? Ele entregou tudo nas mãos do Senhor. João 3, versículo 35. João 3,35. O Pai ama o Filho. Letra maiúscula para Pai e para Filho. Deus e Jesus. O Pai ama o Filho. E todas as coisas entregou nas suas mãos. Se eu entendo esse amor, e eu vivo debaixo desse amor perfeito, o amor que há entre Pai, Filho e Espírito Santo, então Deus entrega tudo em minhas mãos. Irmãos, não tem demônio, feitiço, bruxaria, magia, não tem nada disso. Porque está tudo entregue nas suas mãos. Pode parar com essa história de ficar com medo dessas coisas aí. Eu sei, quem já me conhece sabe que eu fico meio bronqueado de ver crente com medo dessas coisas. O crente que tem medo dessas coisas não entendeu quem é o seu Deus. Não entendeu ainda. Não está provando do amor perfeito. Se tivesse provando do amor, não teria mais medo dessas coisas.
Não dá. É simplesmente Deus e essas coisas. Não tem comparação. O amor que ele tem por Jesus é o mesmo, Jesus falou. O Senhor vai me amar, vai amá-los como o Senhor me ama. Aqui ele está dizendo que Deus, ele tem o amor de Deus de tal maneira, que o Pai ama o Filho de tal maneira, que entregou todas as coisas na mão do Filho. Então você tem autoridade no mundo espiritual. Eu tenho lutado com vocês por isso. Lutado. Para de achar que é só pastor que pode amarrar demônio, que é só pastor que pode curar por enfermo, que é só pastor que pode orar pela sua prosperidade. Você tem autoridade para fazer isso. E tem que começar a fazer. A igreja tem que ser um corpo. Amém, Jesus? Que cada um tem suas funções. A minha mão não faz o que o meu pé faz. Mas se eu... Está amarrado em nome de Jesus. Se eu perder o pé, a minha mão pode fazer o que o meu pé... A minha mão pode fazer o que o meu pé faz. Quantas pessoas não conseguem andar com os pés e andam com as mãos? Não é? Quantas pessoas pegam as coisas com os pés porque não pode pegar com as mãos? Entendeu? A igreja é um corpo, onde um ajuda o outro. Agora, esse amor perfeito entre Pai, Filho e Espírito Santo, Jesus está falando, é a mesma comunhão, é o mesmo amor que Deus está dando para a igreja dele. Então o problema não é Deus, o problema somos nós, que não aceitamos esse amor de bom grado, do jeito que devemos aceitar, e criamos as nossas regras. Deus me ama, mas isso aqui eu não faço. Deus me ama, mas isso aqui eu não vou parar de fazer. Deus me ama, mas isso aqui Deus pode operar e me dar o mundo todo, mas isso aqui não me pede. A gente quer criar nossas regras e não quer entregar o nosso amor a Ele perfeitamente. Amém, Jesus? Vamos lá, vamos continuar. Ainda em João 14, 23, volta no 14 lá, só que agora no 23. Falei que a gente vai dar umas voltas na Bíblia, né? Não vamos demorar muito não, vou tentar ser o mais rápido possível. Agora vai no 23. Jesus respondeu e disse-lhe. Isso aqui é Jesus respondendo ao Judas, mas é o apóstolo, não é o Judas, mas não é os Iscariotes, o traidor não. Ele tinha perguntado a Jesus, ele fala no versículo 22, a gente pode até ler, né? Disse-lhe Judas, não os Iscariotes: Senhor, de onde vem e que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? E Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha, de novo, é assim que se ama, guardar a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele. Irmãos, Jesus faz morada em você. Você entendeu que o seu corpo então é importante demais? Você entendeu que antes de fazer alguma coisa com o seu corpo, você precisa perguntar a Deus? Ele diz que quando você guarda os mandamentos, guarda a palavra, Ele te ama de tal maneira que o Pai, o Filho e o Espírito Santo vêm e habitam em você, e moram em você, faz morada em você. Opa, então o meu corpo, eu tenho que observar o que eu estou fazendo com o meu corpo. Não posso sair fazendo qualquer coisa. Amém? Agora vamos lá. Isso é bom demais, é ou não é? E eu fiquei pensando nisso, falei, caramba, como que alguém pode dispensar um amor desse tipo? Como que alguém é capaz de entender? Lógico, precisa entender primeiro. Porque geralmente a pessoa diz, eu sou amado de Deus, Deus me ama, mas a pessoa não entendeu. Mas quando ela entende isso, que amar a Deus é muito mais do que simplesmente achar que Deus é bom e é tão bonzinho que Ele ama todo mundo igual e Ele vai operar igualmente na vida de todo mundo, porque não há diferença para Deus entre nós. E são, em parte, verdade, essas palavras, não é? Ele realmente ama a todos, realmente Ele não faz acepção de pessoa, realmente Ele enviou o Filho dele para morrer por todos. Então, como eu falei no princípio, o problema não é Ele, o problema somos nós. Porque aí a gente vai entrar nessa parte agora da mensagem.
que é a parte severa de Deus, a parte dura de Deus, que muita gente não quer. As pessoas querem um Deus bonzinho, que aceita ela do jeito que ela é, que passa a mão na cabeça quando a gente erra, que dá o colo para chorar quando a gente faz besteira, mas que não repreende, que não chama atenção. O problema somos nós que não estamos retornando para Ele na mesma proporção com que Ele nos amou. Ele nos amou dando o Filho dele para morrer por nós na cruz. E aí eu estou te apresentando na Bíblia, tá? Não são palavras minhas, você está lendo palavras de Jesus aqui, palavras da Bíblia Sagrada. De como é uma pessoa que realmente ama Deus. Amém, Jesus? Bom, então é muito bom ter essa comunhão, certo? Concordamos com isso? É muito bom saber que Deus nos ama da mesma forma que Ele ama o Filho, da mesma forma que Ele ama o Espírito Santo, e Ele ama a gente também. E que se a gente corresponde a esse amor, a nossa comunhão vai ser a mesma. Então, por amor, Ele entregou tudo ao Filho, entregou tudo ao Espírito Santo, ao Filho, então entregou a mim também. Se o nosso amor é igual, é um amor perfeito, como a Bíblia fala. Bom, então tá bom. Vamos agora em vamos agora em Provérbios, capítulo 3, então. É muito bom, irmão, isso aqui é fácil demais, né? É muito bom, pastor, saber que, poxa, Ele habita em mim, Ele e o Pai vieram, eles fazem morada em mim, mas Ele está mandando guardar os mandamentos para que você prove desse amor. Como é que você prova desse amor? Guardando os mandamentos. Ele manda que você cresça na palavra, cresça conhecendo. Jesus fala na oração lá no João 17, então, que eles cresceram, eu fiz eles conhecerem o teu nome, para que eles pudessem então ter esse amor. Quem não conhece o poder do nome, quem não tem o nome de Cristo, quem não entende e não quer entender o que a Bíblia fala, porque não quer entender mesmo, essa pessoa não vai ter o amor de Deus operando na vida dela. E Ele continua amando. Ele continua amando. Amém, irmãos? Só que Deus é ciumento, tá? Provérbios capítulo 3, versículo 12. Porque o Senhor, o que Ele faz, irmãos? Repreende quem? Repreende a quem Ele ama. Assim como o pai ao filho, a quem Ele quer bem. Então, o pai não quer o bem do filho? Que se exploda. Ele quer fazer isso? Então o problema é dele. Ele quer andar com fulano? O problema é dele. Quando for preso, quando for espancado, quando o traficante pegar para botar ele na vala, matar, eu não quero nem saber. Esse pai não ama o filho. Porque se ele amar, ele não vai falar uma coisa dessa. Eu conheço pais, a gente como pregadores do Evangelho, né? Os pregadores do Evangelho, a gente luta por tanta gente, a gente ora por tanta gente, irmão. E eu já vi tantas coisas. E eu conheço um pai que já está, eu vou te falar, já está aí uns 12 a 15 anos lutando pelo seu filho. A maioria já desistiu. E ele ainda não desistiu. Ele chora pelo filho. Esses dias eu tive com ele. Eu tive um sonho com o filho dele. Num sonho, eu estava passando assim na rua e o filho dele me viu. Ele falou, pastor Ednilson. Aí eu olhei para ele, o filho dele estava todo arrumadinho, irmãos. Limpinho, cabelo cortado direitinho, barbinha feita, limpo. Você vê que Deus tinha entrado na vida dele, mudado a história dele. Aí ele veio me abraçar, obrigado por tudo, pastor. Olha como é que eu estou. Aí eu falei com ele, falei, que bom, rapaz, que feliz de ver você assim. Aí eu fui embora. Aí chamei o pai dele, tive com o pai dele esses dias. Aí eu falei para o pai, tive um sonho com seu filho. Aí o pai, e era assim, assim, assim. Ele falou, glória a Deus, pastor. Ele ainda está daquele jeito que o senhor conhece. Mas pela fé esse sonho vai se cumprir. Todo mundo está desistindo do meu filho, mas eu não desisto. Esse pai ama. E ele exorta. E bota para fora.
depois recebe. E tem gente que não entende e briga com ele. Não, tem que abandonar de vez. É filho, irmão. Você está de fora. Não é seu filho, não. Para de criticar. Deixa esse pai lutar. Quando aconteceu o milagre, eu até fui duro uma vez com esse pai. Eu falei assim: irmão, você quer a salvação do seu filho? Quero, pastor, então se prepara. Porque Jesus salvou um ladrão na cruz em cima da hora. Nem deu tempo de batizá-lo nas águas. Ele morreu e foi salvo. Isso pode acontecer com seu filho. E ele abaixou a cabeça e falou: pastor, eu já entendi isso já. E eu já pedi a Deus, se é para permitir que aconteça uma coisa dessa, mas para salvar o meu filho, eu aceito. Eu quero chegar no céu e encontrar meu filho lá. Mesmo que seja na última instância, no último momento. Falei: caramba, olha que ponto chegou essa relação, que ponto chegou essa situação. Mas esse homem não desiste. E eu já vi muita gente criticar porque não desiste. Não, está certo, é pai. O nosso Deus, ele ama, mas ele exorta, exatamente porque ele ama. Não pense que ele vai passar a mão na sua cabeça, não. Está errado, está errado. Não adianta tentar fazer o errado parecer certo porque você quer. Ouça o que Jesus foi claro, irmão: aquele que tem meus mandamentos e os guarda, é este que me ama. Eu o amarei, meu pai o amará, e nós viremos para fazer morada neles. Então não são as minhas regras, são as regras dele. Ele não deixou de me amar porque eu faço um monte de burrada na vida. Não, ele continua me amando exatamente igual ama você e todos nós. O amor dele é o mesmo. É perfeito. Jesus está nos chamando para uma comunhão de um amor perfeito. O amor entre o Pai, Filho e o Espírito Santo. O amor perfeito. Se nós não estamos provando desse amor, o problema não é ele, somos nós. E não estamos sabendo retribuir, retornar para ele com a mesma proporção. Jesus falou: eu dou a minha vida por amor a ele. Eu dou a minha vida para depois tomá-la. A gente não quer dar a nossa vida, irmão. A gente quer criar várias regras para servir a Deus. A gente não quer se entregar totalmente. Entende? E é aí que começa. Ele também, exatamente porque ele ama, ele também vai te exortar. Ele não vai ficar passando a mão na sua cabeça. Ah, é assim mesmo. Não, está tudo bem. Não, mas eu te amo assim mesmo. Vou te levar para o céu. Não, ele vai te exortar exatamente porque te ama. E nem todo mundo quer receber exortação. Nem todo mundo quer escutar a verdade. Você vê uma pessoa na igreja que vive murmurando e criando confusão com todo mundo. Você fala de murmuração, a pessoa fica chateada. O senhor não sabe o que eu estou passando. Eu não sei, também nem quero saber. Eu quero saber o que está escrito na Bíblia. Os murmuradores não vão entrar no reino dos céus. É isso que você tem que procurar saber. E tem que ouvir a verdade. Mas você não quer ouvir a verdade, a pessoa não quer ouvir a verdade, vive reclamando, murmurando para tudo quanto é lado, no lugar de viver. Amém, Jesus? Tem que abrir os olhos, irmãos. Tem outra coisa que você precisa saber desse amor, antes de você falar que ama a Deus de verdade, tá? E são coisas sérias. Mateus capítulo 10. Eu estou acelerando, hein? Correndo, para a gente não demorar muito. Mas são assuntos seríssimos. Então, Mateus capítulo 10, versículo 37. Quem ama o Pai... Amém? Se você não acompanhar, você anota e lê em casa depois. Mateus 10, 37. Esse amor aqui é perfeito, é coisa séria. Ele diz assim, ó: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, fala para mim. Que isso, irmão? Não é forte isso? Eu não sei como é que foi na sua família, mas eu amo muito meu pai e minha mãe. Os dois já morreram. Minha mãe morreu com Cristo. Meu pai eu não sei. A gente nunca sabe. Não é porque tudo pode acontecer em cima da hora. Eu já falei isso aqui várias vezes. Quando eu perdi meu pai, tinha 9 anos de idade. Eu era apaixonado pelo meu pai. E aquilo, poxa, aquilo foi um raio na minha cabeça de tal maneira que a minha vida virou de ponta cabeça. Minha juventude todinha foi perturbada por causa disso.
pela perda do meu pai. Entende? Mas alguns anos depois, e quando eu falo perturbado, é perturbada mesmo, tá, pessoal? Depois de vários anos, descer do ônibus, porque achei que tinha visto meu pai na padaria, tá? Era perturbação mesmo. A coisa foi séria. Mas alguns anos depois, eu descobri que lá onde meu pai trabalhava, um dos seus parceiros de bagunça, de bebida, essas coisas, que é natural lá fora, né? Ele se converteu e foi para uma Assembleia de Deus. E eu soube que ele tinha amizade com meu pai e de vez em quando pregava para o meu pai. Aí acendeu, né, a chama. Isso é bem depois. Aí eu já convertido. Na época eu soube, mas não tinha noção do que era isso. Mas depois que eu me converti, eu entendi. Bom, então aquelas mensagens podem ter salvo meu pai na hora que ele teve uma parada cardíaca. Será que Deus não lembrou do meu pai ali e salvou meu pai? Será que o meu pai não lembrou de Deus e pediu perdão? Não sei, eu não sei. Ninguém sabe, irmãos. Na verdade, a gente fala assim, foi salvo. Fulano está nos braços de Jesus. Você não conhece a vida íntima daquela pessoa. Que às vezes está no altar pregando e é um pecador inveterado. Altar pregando, igual eu. E é um pecador inveterado. Aí aquela outra que está lá, toda errada. Mas meu Deus do céu, essa aí foi para o inferno. Calma aí, irmão. Calma aí, o amor do nosso Deus é perfeito, irmãos. Perfeito. Você vai ter muita surpresa naquele dia. Você vai ter muita surpresa. Gente que você achava que foi, não foi. Gente que você achava que não foi, foi. Porque esse amor é perfeito. Amém, Jesus? Então, é forte aqui ou não é? Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E agora? E agora, irmão? Mas eu amo a Deus. Tá, tudo bem, mas e agora? Amar a Deus todo mundo diz que ama, mas e agora? E ele fala mais, ó. Não, e quem ama o filho, meu Deus do céu, ou a filha, misericórdia, mais do que a mim, não é digno de mim. Meu Deus, eu tenho um casal. Ontem estive com eles, é aniversário da esposa do meu filho. A gente esteve com ele. Poxa, irmão, quem tem uma família decente, né, digamos assim, para não falar outras coisas, e tem amor entre sabe que tipo de amor a gente está falando? Não é? Sabe que tipo de amor a gente está falando? Quem tem filho e filha, e tem uma família decente, onde tem união, onde tem amor, onde teve alegria, onde teve risos, onde teve lembranças, né? Memórias boas, lembranças boas. Você sabe o que eu estou falando, que tipo de amor que eu estou falando? Pois Jesus está dizendo, quem não me ama desse jeito, não é digno de mim. Mais do que ao filho e à filha. Irmão, isso não é fácil não. Não vem me dizer que isso é fácil, que não é. Não é fácil. Não vamos ser hipócritas aqui. Mas isso é muito fácil. Eu amo meu Deus acima de todas as coisas. O Abraão foi dar o Isaac para Deus. E esse amava a Deus acima de todas as coisas. O Abraão veio de uma família que tinha prática de sacrifícios humanos. O Abraão não saiu de uma família de berço evangélico, não. Ele saiu de uma família pagã, com práticas religiosas estranhas. Ele é o pai da fé. Até hoje, para os judeus, ele é o pai da fé, o Abraão. E ele sai de lá com uma promessa de ser feito dele uma grande nação. Só que a mulher era estéril. E eles ficaram na fé de que Deus ia mudar a situação dela. Só que os anos se passaram. E foi passando, e 20 anos e nada. 20 anos depois que ele largou a família dele, pai, mãe, do jeito que Jesus está falando. Pai, mãe, irmã, largou tudo para ir atrás de Deus. E 20 anos e nada. A mulher dele não conseguia dar filho para ele. 22 anos e nada. E foi passando. Aí quando ele vai chegando aos 100 anos... 100 anos, meu Deus. Jesus, me deixa chegar com 100 anos desse jeito. 100 anos, a minha esposa tem que chegar aos 90 também assim, né? A Sara
No nosso caso, a diferença é pouco, né? A diferença do Abraão para Sara era de 10 anos. A nossa diferença é de 1 ano só. Então, eu com 100, ela com 99. Né? Mas ainda namorando. Porque... irmão, tô falando besteira. Para Sara engravidar, os dois namoravam com 100 anos, filho. 100 anos namorando, meu Deus do céu. Faz isso por mim, Jesus. Amém? Tem gente que está desanimado aos 50, irmão, novinho ainda. Está amarrado, irmão. Acende o fogo, Jesus. Que é isso? Amém? Toma, ô Jesus, faz a aura. 100 anos. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu parar um pouquinho aqui, peraí. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Nasce o filho da promessa, ele com 100, ela com 90. Passa-se 10, 12, 13, 14 anos. E aí Deus fala assim, me dá o filho da promessa, o filho que eu te dei. É muito fácil ler e dizer que ama Jesus desse jeito. Mais do que seu pai, sua mãe, seu filho e sua filha. Mas o Abraão provou que era assim. Ele nem falou para a mãe, a Sara não suportaria, ele nem falou. Não, eu vou ali com o nosso filho, eu vou dar uma voltinha com o nosso filho ali. E levou o filho. E chegou a levantar o punhal aí para sacrificar o menino. Quando Deus gritou dos céus, a Bíblia fala, não faça tal coisa. Pronto, já tinha provado que ele realmente amava a Deus mais do que os filhos, o filho. Filho único. Amém, Jesus? Com a Sara. Filho da promessa. E apareceu o animalzinho para ele sacrificar lá. E ele voltou com o filho para casa. Porque aquilo não é prática do nosso Deus. Aquilo é prática da família do Abraão lá. Deu para entender, sim ou não? Isso aqui é forte ou não é? É assim que Deus espera que eu o ame. Ele não vai pedir para você nada que seja fora do contexto. Não vai pedir. Mas Ele quer que na hora que você tem que tomar decisões, você tome decisões olhando primeiro para Ele e depois para a gente. Aí você vai provar do amor perfeito. Aí Jesus falou, Deus me deu tudo na minha mão, porque o nosso amor é perfeito. Diga amém, Jesus. É sério demais ou não é? Muito sério, né? E eu coloquei aqui, e ele não aceita dividir esse amor. Primeira carta de João, capítulo 2. Primeira carta de João, capítulo 2. Vai lá, rapidinho. Vou acelerar, mas ainda tem alguns textos para a gente ler sobre esse amor. Nós estamos aprendendo que Jesus quer que a gente seja um com Ele, como Ele é um com o Pai. Foi a oração dele. Que eles sejam um comigo como nós somos um, meu Pai. A mesma comunhão, o mesmo amor. É vontade de Jesus isso. Mesma comunhão, mesmo amor. E se não tem? Não tem. O problema é de quem? Nosso. Porque Ele ama todo mundo por igual. Todo mundo. Só que alguns estão se aproximando de fato. E outros não. Alguns estão aceitando isso. E outros não aceitam. Querem criar suas próprias regras para amar a Deus. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Para aí um pouquinho só, rapidinho. Olha aqui para mim. É mais uma coisa difícil, tá? Não, pastor, isso é muito fácil. Não é. Porque tem coisa nesse mundo aí que é muito bom, mas não agrada a Deus. Muito gostoso, mas não agrada a Deus. Prazeroso, mas não agrada a Deus. Entendeu? Então assim, não é fácil assim, é fácil falar. Mas ele está falando para viver isso. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, fala aí vocês. O amor do Pai não está. O amor existe, sim ou não? Do Pai por nós, sim ou não? Mas não está nele. Então, o amor existe por essa pessoa? Existe. Mas não está? Não está.
Por quê? Porque essa pessoa, ela quer servir a Deus e quer o amor de Deus, mas quer amar o mundo e as coisas desse mundo. Não há compatibilidade. Esse mundo está... Eu sei que você já ouviu isso. Esse mundo está com valores invertidos, esse mundo está perdido, esse mundo está se acabando. Está como nos tempos do Noé. Jesus falou, eu vou voltar quando estiver nos tempos do Noé. Isso vai acontecer quando o mundo chegar nesse nível aí. E está chegando. A gente está vendo aí, né? A própria Terra, o próprio planeta... Não é isso? A gente não está vendo isso esses dias? O próprio planeta já está gritando. A própria natureza já está gritando. Não dá mais. Não aguento mais. O próprio planeta está gritando. São coisas que estão acontecendo no mundo todo. E nesse ano parece que a coisa... né? Esse ano parece que está dando assim uma sacudida. Amém, Jesus? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então o amor existe, mas não está na pessoa. Mas Deus continua amando aquela pessoa. O problema é a pessoa que não está retribuindo esse amor. Vamos lá? Mateus, capítulo 6. Por que isso acontece? O diabo, irmão, ele é astuto. Você não vê o mundo falando do diabo mais. Falando contra, né? Vê falando a favor, mas contra não. E algumas igrejas caíram nesse erro. Tem igreja que parece... Desculpa, irmão, mas tem que falar. Tem igreja que parece que está proibido falar do diabo. Parece que está proibido falar. É como se ele não existisse. Entra e sai e não tem uma oração contra ele, não tem uma palavra contra ele. Parece que tudo que está de errado é só o homem que faz e o diabo não está presente. O diabo não aparece mais nas pregações. E o que Jesus disse sobre ele, que ele é o causador de todos os males, as pessoas parecem que não querem mais falar isso. Excluíram ele e estão deixando ele trabalhar na surdina, tranquilamente. Está amarrado. Mateus 6, versículo 24. Perdão, peraí. 24, isso mesmo. Ninguém pode servir a dois senhores. Por que, irmão, não podemos servir a dois senhores? Há de odiar um e amar o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir, aí ele dá um exemplo, a Deus e a Mamon. Mamon é o Deus das riquezas, tá? É reconhecido como Deus das riquezas. Não que Deus seja contrário a você enriquecer, prosperar, mas o que você faz com a sua riqueza, com a sua prosperidade, é aí que reside o erro. O que você faz com a sua riqueza e com a sua prosperidade é onde reside o erro. Tá? Não é errado você prosperar, não é errado você enriquecer, mas é o que você faz com ela, com esse enriquecimento. É aí que está o erro, é aí que está... Vira um Deus, torna-se um Deus, esse Deus existe, é uma entidade, Deus com D minúsculo, né? Uma entidade que faz a pessoa ficar gananciosa, vaidosa e outras coisas mais, e ele então se atrapalha toda com a riqueza que tem. Ele falou, você vai amar um e amar o outro. Ele é ciumento. O amor dele é dele. Não adianta você tentar repartir o amor dele com outras coisas. Então Deus quer que você viva bem? Quer. Que usufrua do amor que ele tem por você? Sim. Que você prospere? Sim. Que tenha alegria, tenha paz, tenha tudo isso. Jesus quer. Mas ele está dizendo o seguinte, eu estou em primeiro lugar. Eu estou no topo da sua lista. Se você realmente me ama e quer provar do meu amor, me coloca no topo da sua lista. Enquanto você me tiver na metade ou lá embaixo nessa lista, você está amando outro Deus. E aí pode ser tanta coisa, né, irmão? Tanta coisa, né? Sei lá. Minha esposa esse dia viu, ontem, né? Viu um videozinho de um bebezinho. Aí ela estava falando comigo de uma mãe, um casalzinho que levou o filho lá e falou para a mãe que ia botar o filho para ser cuidado numa creche. Né? No caso, a avó da criança, né? Bebezinho. E a avó falou, quê? Botar na creche? Por que não deixa comigo? E aí eles estavam gravando, ela não sabia, né? Ela ficou furiosa. Por que não deixa comigo?
E aí eles falam assim, mas mãe, a senhora tem tanta coisa aqui na cabeça, para que ficar isso? É muita preocupação, muito trabalho. A gente coloca no creche, mas é um bebezinho, irmãos. A avó ficou doida, não, deixa comigo. Aí a avó começou a falar com o bebezinho, você não vai para a creche, não, vou deixar, você não vai para a creche. Você está maluco? Você pensa que sabe de tudo? Falando com o filho. Você não vai para a creche, eu não vou deixar, você vai ficar comigo. E aí eles gravando tudo assim, rindo na verdade, porque era brincadeira, e ele rindo como que ela ficou furiosa. Amém, Jesus? Jesus, ele quer cuidar de você, irmãos. Mas a gente pega esse amor e acha que porque ele é puro amor, um amor perfeito, ele vai aceitar tudo da gente. Não, você tem que escolher, ou ele ou Mamon. Diga graças a Deus. Já acabou, pastor? Então, podemos orar agora, pessoal? Sim ou não? Ou você quer mais? Quer mais? Então vai lá em Provérbios 6 e se prepara agora. Se prepara agora. Provérbios 6. Eu já preguei esse provérbio 6 aqui de uma maneira literal. Mas aqui eu estou trazendo para a nossa mensagem. Capítulo 34, versículo 34, perdão. Capítulo 6, versículo 34. Vamos lá, vamos ler junto, irmãos. Porque, versículo 34. Porque furioso é o ciúme de quem? Olha para mim. Várias vezes na Bíblia Sagrada, Jesus se apresenta como marido e a gente é a esposa. O noivo e a gente é a noiva. Por isso que eu estou tirando do contexto aqui. Já preguei isso aqui literalmente para casais. E para solteiros, né? Que fica se envolvendo com pessoas casadas em vez de tomar juízo. Furioso é o ciúme do marido. Você vê aí cada caso escabroso. Né, irmão? Mas vamos trazer para o lado espiritual. Jesus é o marido. E ele está dizendo então, furioso, porque furioso é o ciúme do marido. Agora a segunda parte. E de maneira nenhuma perdoará no dia da... Qual é o dia da vingança, irmão? É o dia que Jesus vai voltar. Entendeu? Que ele vai abrir o livro e vai falar assim, ó, isso aqui, isso aqui, isso aqui, você, salvo. Isso aqui, isso aqui, isso aqui, você, perdido. Mas o senhor não me ama igual ama ele? Amo, mas ele correspondeu e você não. Ele me amou mais e você foi para o Mamon. Entendeu? Eu te amo da mesma forma, mas não posso te salvar. Porque lá comigo não vai entrar desse jeito. E eu avisei que não vai. Foi falado que não vai. E você até saiu da minha igreja quando alguém falou a verdade. Porque tem gente que sai da igreja. Sai, irmão, estou te falando. Quando o pastor começa a pregar a verdade, é por isso que alguns pastores estão caindo no erro de não falar a verdade. Aí não se fala mais de fornicação, de adultério, de pecado. Não se fala mais do diabo, não se faz oração mais contra o diabo. Porque o pastor não quer que a pessoa saia da igreja. Só que quando Jesus voltar, no dia da vingança, ele vai voltar como marido ciumento. E ele vai falar, não tem jeito. Não tem perdão. Entendeu a grandeza desse versículo? O marido, porque o furioso é o ciúme do marido, e de maneira nenhuma perdoará no dia da vingança. Agora o 35. Nenhum resgate aceitará, nem consentirá ainda que multipliques os presentes. Você pode fazer o que você achar que tem que fazer para que Deus possa voltar atrás, para que Jesus possa voltar atrás naquele dia não tem mais jeito. Agora é a hora de dar presente para Jesus. Agora Jesus falou, eu dou a minha vida, por isso que meu pai me ama, porque eu dou a minha vida para depois pegá-la de volta. É por isso que ele me ama. Agora é a hora de dar a sua vida para depois ressuscitar com ele. É agora que é a hora de dar o presente. Naquele dia não adianta. Jesus não vai ser comprado. Não adianta chorar, mas eu te amo de verdade. Como me ama de verdade? Se você simplesmente desprezou tudo que foi pregado, tudo que eu mandei escrever naquele livro. Naquele dia ele vai vir como marido furioso. Marido ciumento. E não adianta tentar dar presentes. Vai ser o dia da vingança. Rapaz, isso é sério demais. Sério, não é? Amém, Jesus?
Sério demais. Não adianta multiplicar os presentes. Naquele dia não dá. Agora eu vou terminar com você. Tiago capítulo 4. Agora eu vou fechar. Você viu quantos versículos a gente foi? Por isso que eu estou acelerando, estou indo mais rápido. Tiago, capítulo 4, versículo 1 em diante. Acharam? Tiago 4. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Preste atenção, ele está falando de uma guerra que nós travamos com nós mesmos. Todas as tentações que você passa, todas as tentações, algumas são bem pesadas, algumas são mais leves, você tira de letra, mas algumas são pesadas. Os jovens, por exemplo, os jovens, você imagina as tentações que os jovens passam para poder servirem a Cristo. Imagine um jovem de Jesus, não é de Jesus mesmo, que deu a vida para Jesus para depois tomá-lo, igual Jesus falou, numa faculdade. Que batalha que esse jovem enfrenta? No namoro. Se ele quiser santificar o namoro dele, que batalha esse jovem enfrenta? Amém, irmãos? É difícil, mas vai ser recompensado, tá? Então ele está falando, essa guerra, essas pelejas entre vocês, porventura não vem a saber dos vossos deleites, quer dizer, esses prazeres que o mundo oferece, criam essa guerra dentro de nós. Todo mundo é tentado em um monte de coisa, irmão. Todo mundo. Essas guerras, lá no céu não vai haver isso. A Bíblia fala que não vai ter nem ranger de dente lá no céu. Tá? É esse mundo e essa terra que apresenta para a gente tanta coisa gostosa, tanta coisa prazerosa, tanta alegria, tanta coisa boa, que a gente fica lutando. É uma batalha. Eu sei que está errado, eu sei que eu não estou amando a Deus fazendo isso, eu sei que eu não estou agradando a Deus fazendo isso, mas é tão gostoso, é tão bom. E a pessoa tem dificuldade, ela começa a guerrear, a ter essas pelejas entre ela mesma. Como é que eu vou abrir mão disso? Mas tem que abrir. E aí que está o problema. Aí ele fala assim, 2. Cobiçais e nada tendes. Por mais que você conquiste tudo que você cobiçou, perdeu Jesus ali. Sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos próprios deleites. Opa, então peraí. Você não recebe porque não pede, mas depois ele fala que você pede, mas só que você não recebe. Mas que contradição é essa? Eu peço ou não peço? Pede, só que pede errado. A gente pede, às vezes, pensando só em nós. E nos nossos, né? Filho, filha, e nos nossos que nós amamos. E esquecemos que Jesus tem que estar em primeiro lugar. Ele fala, amar a mim mais do que seu marido, sua esposa, seu pai, sua mãe. Ele nem fala marido e esposa, pai, mãe, filho e filha. Então a gente tem que aprender a pedir. Amém, Jesus? Por exemplo, por que você quer que seu filho largue as drogas? Ah, pastor, porque droga não é bom, né? E ele pode ser preso, né? Ele pode até morrer, né? Então você está pedindo só por causa disso? Você esqueceu da salvação? Esqueceu da vida eterna? Você esqueceu que ele é uma alma antes de ser seu filho? Você esqueceu que existe o céu e existe o inferno? Você só quer que ele se livre das drogas só para poder ser uma pessoa da sociedade boa, que vai continuar pecador? Que vai continuar errado? Vai ser uma pessoa não drogada, mas porém sem salvação? Uma coisa de cada vez, pastor. Por que tem que ser uma coisa de cada vez? Fala para mim. Por que não pode ser tudo de uma vez só?
Por que Deus não pode entrar como um raio na vida dele, como entrou na minha? E tirou tudo de errado e me fez pregador do evangelho. Por que seu filho não pode ser um pregador do evangelho, por exemplo? Entende? A pessoa estava com seu filho perdido. O filho aceita Jesus. Agora o filho fala para o pai e para a mãe assim: eu quero ser pregador. Está doido? Volta para o estudo para ser um advogado. Você agora vai ser pregador, mas ele era ninguém. Ele era um viciado. E a pessoa não quer nem entregar o filho para a obra. Nem para a obra a pessoa quer entregar o filho, depois que o filho se converte. Essa pessoa só pede mal. É egoísta, estou te falando. O Tiago está abrindo nossos olhos. Essa guerra que você passa é com você mesmo. Porque esse mundo tem tanto deleite, tanta coisa para você querer usufruir, que você começa com essa guerra com Deus. Faço ou não faço, vou ou não vou, toco ou não toco, mexo ou não mexo, deito ou não deito. E ele está dizendo, e você não pede. Aliás, pede, mas pede mal. E você não está recebendo, porque você pede mal. Você não entendeu o amor de Deus pela sua vida. Tem muita gente assim na igreja, tá? Na igreja. Não vou nem falar quem está lá fora. Tem muita gente assim na igreja. E aí ele vai falar mais, versículo 4. Ele diz, adúlteros e adúlteras. Aqui o Tiago, eu entendo que ele usou uma figura de linguagem, usou uma palavra, não está chamando, não é que a pessoa seja realmente adúltero, mas ele tá em adultério em relação a Deus, né? Quer dizer, eu sou de Deus, mas por causa das coisas desse mundo, eu estou traindo a Deus. Adúltero e adúltera, é disso que ele está falando. Adúltero e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é o quê? Inimizade contra Deus. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se meu pai. E Deus ama os inimigos dele, sim ou não? Não? Mas Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho para morrer por nós. Ele ama todo mundo, irmãos. Você acha que ele não ama aquela pessoa que despreza o Deus único, que não vê ele como Deus único, que tem ele como Deus, mas tem vários outros deuses? Você acha que ele não ama aquela pessoa que tem esse tipo de entendimento? Claro que Deus ama, irmãos. Ele amou o mundo. O problema não é Deus, irmão. O problema é quem está correspondendo ao amor dele. Entendeu? Eu comecei a mensagem falando isso com vocês. O problema não é, o amor dele é perfeito. E Jesus está chamando a gente para ter uma comunhão com esse amor. Ele fala, do jeito que o meu pai me ama, eu amo meu pai, do jeito que, do mesmo amor que a gente aproveita, Pai, Filho e Espírito Santo. Essa mesma comunhão, esse mesmo amor, eu quero que vocês tenham. Então o problema não é ele, o problema somos nós. Nós que temos que aprender a corresponder a esse amor. Por isso que Jesus falou, eu entrego a minha vida por amor ao meu pai para depois tomá-la. Ele está dando a dica para a gente. A nossa vida pertence a ele. E eu vou entregar a ele. Mas um dia eu vou retomá-la. Por quê? Porque eu vou ressuscitar, vou subir com ele. Mas a gente, repito, quer criar regras para servir a Deus. Se não for desse jeito, eu vou para outro lugar. Somos nós que criamos essas regras. Amém? Inimigo de Deus, está amarrado. Por quê? Porque amamos as coisas desse mundo e queremos tantas coisas desse mundo que esquecemos de quem é o nosso Deus. Aí ele vai fechar no 5. Ou, cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Deus tem ciúme de você. Deus não quer você olhando para o lado e piscando para o outro. Entendeu? Sabe aquele namoradinho? Casal apaixonado? Que quando o rapaz olha assim para o lado, a menina já dá um beliscão nele. Está olhando para quem? Não, só olhei para o lado, porque eu chutei um barulho. Nada disso, você olhou para aquela sirigata que passou lá. Deus é ciumento, irmão.
Quando ele voltar, ele vai voltar como marido que ciumento. O dia da vingança. Aí alguém pode falar, então ele não ama todo mundo. Ama, mas quem ama não trai, não é isso? Por isso que o Tiago, ele vai comparar a adúlteros e adúlteras. Pessoas que dizem amar a Deus, mas que não querem seguir a regra dele. Por isso que o Tiago compara a adúlteros e adúlteras. E ele está dizendo, é desse jeito que deve ser a nossa vida e o nosso amor. Então Jesus convocou você, está te chamando para uma comunhão perfeita, onde você vai retribuir o amor dele à altura. Aí faz mais sentido o Salmo 37:5, né? Entregue os seus caminhos ao Senhor. Opa, é muita coisa entregar seu caminho ao Senhor aqui. Confia nele. Poxa, é muita coisa. Não é só falar, eu confio sim, pastor. Não. Está falando de muita coisa aqui. Está falando de você abrir mão de coisas que você era apaixonado, gostava de fazer, que tinha muito prazer e ainda tem. E você fala assim, eu tenho que largar isso. Eu não quero mais isso. Mas no fundo você quer. É gostoso. Você gosta de fazer. Você gosta daquela prática. Mas você sabe que aquilo não é para você. Por quê? Porque aquilo agrada o seu corpo, a sua carne, a sua mente, mas não agrada a Jesus. E por ele, não por você, por ele você diz, eu não quero mais. Essa pessoa está abrindo mão da vida dela para depois tomá-la. Foi o que Jesus fez. Jesus foi tentado em tudo, diz a Bíblia. Porém, sem pecado. Amém? Eu tinha outro versículo, mas vou deixar para a próxima reunião. Esse outro versículo eu vou deixar para a próxima reunião. Eu acho que já falou tudo já. Vamos orar aqui agora em nome de Jesus. Amém? Eu falei, vem preparado. Irmãos, fique de pé, vamos entrar em oração. A gente vai adorar a Deus. E hoje é a oração dos 70. Você que está fazendo parte dos 70 do mês de maio, na hora que eu falar, pedir a Deus, Senhor, desce com a unção dos 70, você que faz parte dos 70 do mês de maio, você vai orar por você, pela sua casa, mas vai orar por todas as outras pessoas que você até não conhece. Você está com uma unção poderosa, que Jesus falou, que vai pisar em serpente, escorpião, toda a força do inimigo sem te fazer mal nenhum. Tá bom? Você que esse mês entrou no grupo dos 70, esse mês de maio, você na hora da oração não vai usar essa unção que Deus vai descer sobre você só para orar por você não, pelas suas coisas, vai orar pelos outros também. Você está com uma unção para abençoar, não só para ser abençoado. Não esqueça disso, você que está fazendo parte dos 70, tá bom? Feche os seus olhos agora em nome de Jesus. Primeiro nós vamos adorar, abrir o coração, aproveitar desse amor, esse amor que é tremendo, que nos ama incondicionalmente. Ele colocou esse amor à nossa disposição. E agora somos nós que temos que aprender a corresponder esse amor. Porque esse amor não muda, irmãos. Ele é perfeito e ele ama todos igualmente. Em nome de Jesus. Nós é que temos que aprender a corresponder. Feche os seus olhos então. Pai querido, em nome de Jesus, nós entramos na tua presença. Desde o domingo passado, nós estamos aprendendo como nos tornar um só com Cristo. Um só. E, Pai, hoje falamos do amor. Jesus disse que aquele que tem os mandamentos do Senhor e guarda esses mandamentos do Senhor, pratica, essa pessoa será amada dele e do Senhor. E o Pai, o Filho e o Espírito Santo virão e farão morada nessa pessoa. Ele disse, eu e o Pai somos um. E meu Pai, eu quero que eles sejam um com a gente também, na mesma comunhão. Por isso eu dou a eles a minha glória. Jesus, obrigado por nos dar, por dar à tua igreja a tua glória. Com ela somos capazes de nos tornar um contigo. De realmente amar o Senhor acima de todas as coisas, de realmente abrir mão de muitas coisas que nós no fundo nem queríamos abrir mão, mas por amor a Ti a gente abre. Isso não é fácil, mas o Senhor tem nos dado a Tua glória para que a gente possa conseguir essas coisas. Nos fortaleça em nome de Jesus. Pai,
Faz a tua obra. Visita essa pessoa. Se alguém aqui, em algum momento na vida, deixou a tua presença porque se sentiu acuado para fazer o que não queria, faz essa pessoa entender que o teu amor é maior e que vale a pena dar até a própria vida para depois tomá-la. Foi o próprio Jesus que disse isso. Esse amor é maravilhoso e ele é perfeito. Ele joga fora todo o medo. Então visita agora para essa pessoa e começa a quebrantar. De tudo que foi falado aqui, Pai, revela-te essa pessoa e ensina ainda mais. Quando o Senhor voltar para nos buscar, Jesus, eu não sei quanto tempo isso ainda vai levar, mas quando o Senhor voltar para nos buscar, para aqueles que não quiseram entender a tua palavra e te amar de verdade, o Senhor virá como marido enciumado no dia da vingança. Meu Deus, faz a tua obra para que a gente esteja aqui como noiva, como esposa, preparada, ataviada, diz a Bíblia. Uma noiva linda te esperando para entrar nas bodas com o Senhor. Ajuda-nos, Pai, para que sejamos essa noiva. Ajuda-nos, Pai, para que sejamos essa esposa preparada para receber o marido, receber o noivo. E um dia nós estaremos contigo para toda a eternidade. Todo esforço, todo sacrifício feito para andar na tua presença vai valer a pena. Aqui muitas batalhas, como disse o Tiago, muitas guerras pessoais, muitas pelejas nós enfrentaremos, porque muitas vezes nem sabemos pedir, mas no porvir, na vida eterna, a gente vai dizer: valeu a pena. Tudo que nós passamos valeu a pena. Tudo que abrimos mão para te servir aqui na terra valeu a pena. Toda a chacota que a gente enfrentou, toda vez que a gente foi humilhado, porque éramos servos do Senhor, humilhados às vezes pela própria família e pelos próprios amigos, mas no final seremos salvos e diremos: valeu a pena. Jesus, visita agora o teu povo e vai quebrantando os corações, vai fortalecendo e vai alegrando a alma com teu Espírito Santo. Hoje é dia de alegria, Pai, porque entendemos que o Senhor ama todos por igual, e cabe a nós, não a ti, mas a nós, retribuir esse amor e provar do amor perfeito. Em nome de Jesus, está em sua mão, está em minha mão, em nossas mãos, mudar a nossa história, nos envolver com Deus, de uma tal maneira, que esse amor possa operar na sua vida, coisas maravilhosas. Aleluia, Jesus. Receba a nossa adoração, receba